porque Ele é o centro de tudo. Só para contextualizar um pouquinho para vocês, assim, algo que eu achei maravilhoso. Hoje à tarde a gente conversando sobre como é que algumas línguas tiveram seus registros, né? E até um determinado século da Idade Média, as línguas eslavas, as línguas do leste europeu, sabe? Ali onde fica a Rússia, onde fica a Ucrânia, aquelas línguas elas não tinham registro escrito. E não sei se vocês sabem, o cristianismo chegou naquela região por meio dos cristãos ortodoxos, né? Os cristãos do Oriente. E no século IX, alguém que falava grego queria evangelizar aquelas pessoas. Então, ele começou a fazer o registro da língua, do russo, do ucraniano, o ucraniano também é. O registro do russo, do ucraniano, usando a língua grega, usando o alfabeto da língua grega. Então é interessante que a Bíblia chegou até essas pessoas, a escrita chegou até essas pessoas porque alguém queria evangelizá-los. Olha que tremendo. Os alemães, eles também até um determinado momento, eles não tinham escrita. A língua era só falada, igual dos índios aqui no Brasil. Pois é, o russo, o ucraniano, essas línguas europeias, muitas delas eram só faladas, o registro era só oral. E aí, para que eles fossem evangelizados, alguém criou a escrita, né? Ou usou o alfabeto latino, que já existia, né, para alguns mais no Ocidente, para poder registrar, para poder fazer com que a Bíblia chegasse até eles. E hoje a gente não vê isso acontecendo também, né? A gente tem um irmão Roberto, que ele trabalha no meio dos índios Guajajara. Um dia eu ainda quero que ele venha aqui na nossa igreja, lá no Rondônia. E o pessoal da missão lá registrou a Bíblia usando o nosso alfabeto, mas na língua deles. Então eles têm a Bíblia na língua deles, assim como foi feito. Então, meus irmãos, se a gente tem toda uma cultura no Ocidente hoje registrada, a gente tem que saber que a cultura ela chegou porque as pessoas precisavam ouvir falar de Jesus Cristo. Amém. Foi para que as pessoas ouvissem falar de Jesus que as línguas receberam esse registro. E a partir desse registro você vê um crescimento da ciência, né? Um crescimento de uma série de outras coisas. Então, Jesus ele é um marco mesmo na vida da humanidade. Não é à toa que a gente hoje está no ano quanto? Que a gente diz, a gente está no ano 2026. Tem uma contagemzinha um pouquinho assim errada, mas na verdade o ano 2023, na real, como dizem, já passou. Mas não são muitos anos de diferença, não. De qualquer forma, sim, esse é o Senhor Jesus. E meus irmãos, há muitos querendo aniquilar o cristianismo. Como é que você aniquila algo que vem do Criador? Como é que você aniquila algo que vem? Como é que você aniquila o próprio Criador? Porque aniquilar o cristianismo seria aniquilar Jesus. Porque a força do cristianismo é Jesus, mas Jesus, meus irmãos, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele vive para sempre. E ele enviou o seu Espírito Santo para estar aqui conosco, e é pelo Espírito Santo que nós podemos abrir nossa Bíblia lá em Isaías 61. Isaías capítulo 61. Isaías 61, nessa versão aqui, hoje eu não trouxe minha NVI, eu estou numa versão uma versão Almeida Contemporânea, é um pouquinho, nos textos do Velho Testamento não é tão diferente, mas do Novo Testamento é bastante. Vamos lá.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Meus irmãos, isso é a realidade do cristianismo. Quem plantou, eu não vou nem dizer nem cristianismo, meus irmãos, porque quando a gente fala isso, geralmente a gente pensa numa doutrina ou coisa assim, mas vou falar algo mais. Quem plantou a vida em meio à morte desse mundo, porque Jesus é a vida. Quem recebeu Jesus recebeu a vida. Foi Deus. Foi Deus que colocou a luz nesse mundo tenebroso. Então, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele tem do Pai uma missão. Isaías, ele é um dos profetas que Deus usou para anunciar a vinda do profeta que Moisés falou. Nós vamos chegar lá. Esse texto aqui de Isaías 61, ele está declarado por Jesus lá em Lucas 4. Vamos Lucas 4. E aí eu já vou contextualizar rapidinho. Vamos ser rapidinho hoje. Vamos ser rápido. Lucas 4, versículos 1 e 2, primeiro diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Jesus estava cheio de quem? Do Espírito Santo. 14 a 22. Então, pelo poder, o que aconteceu? O diabo tentou Jesus, repreendeu e mandou o diabo embora. Assim como nós precisamos fazer também. O texto já nos ensina, né? Sujeite-se a Deus, resiste ao diabo. O diabo faz o quê? Foge. Ele foge porque a gente grita alto assim, não? Por que ele foge? Por causa do poder que está em nós. O poder que está no nome de Jesus. E o nome de Jesus está sobre nós. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para Galiléia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Já dissemos que o ano aceitável do Senhor, isso aqui é o jubileu de Deus, onde Deus perdoa todas as nossas dívidas. Apregoar que, olha, as suas dívidas estão perdoadas. O escrito de dívida que era contra mim e contra você foi rasgado na cruz, como diz. A cédula foi rasgada. Hoje não há, nenhuma condenação. E aí, meus irmãos, fechando o livro, devolveu-se ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos em Jesus. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Eu quero pular para o 28, porque, na verdade, Jesus, ele entendia o que aquelas pessoas estavam dizendo, e ele começou a falar algumas coisas com elas, e elas começaram a achar que era demais. Além disso, Jesus censura algumas pessoas ali por causa da falta de fé. Se nesse momento alguns estavam maravilhados das palavras de graça que saíram da boca de Jesus, olha o que a gente vê no versículo 28. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira
E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para de lá o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Meus irmãos, é que Jesus é demais para quem não crê. Jesus é demais para quem não crê. E a obra de Satanás, meus irmãos, é justamente essa, de querer colocar a sua fé em xeque. Querer colocar você numa situação em que a tua fé é questionada, de modo a você não crer no grande poder desse que se fez homem e veio para nos salvar, e que é nosso Senhor. Lá em João, meus irmãos, capítulo 5, João 5. João capítulo 5, a partir do versículo 16. O que aconteceu aqui em João 5? Em João 5 tinha um homem que tinha 38 anos que estava enfermo. E aí estava lá no tanque, de Betesda, e aí de tempo em tempo vinha um anjo e agitava as águas, e aí quem entrava na água naquela hora era o quê? Curado. Só que aquele homem nunca conseguia, nunca conseguia entrar lá. Ele respondeu no versículo 7 dizendo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Essa cura é interessante, que era um por vez. Entrou, foi curado. O próximo. Mas então, Deus tem seus propósitos, Aí Jesus só chega para ele e fala assim: então tá, pega essa esteira aí que você está deitada há tanto tempo e vai embora. Gente, que tremendo. Vamos lá, a partir do versículo 16. Assim, porque Jesus fazia estas coisas no sábado, os judeus o perseguiam. Jesus lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por este motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não só quebravam o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos pular aqui para o versículo 24. Em verdade, vos digo que quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. E aí, no versículo 30, diz assim: eu não posso fazer nada de mim mesmo, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, pois não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Meus irmãos, Jesus, ele faz grandes coisas, mas ele não se gaba de nenhuma delas. Ele cura um homem 38 anos doente. E ele diz: isso aqui que eu estou fazendo, eu não estou fazendo de mim mesmo, mas eu estou fazendo pelo Pai que me enviou. As coisas que eu faço, as palavras que eu não digo de mim mesmo. E aí a gente vê lá em Filipenses que Jesus, na verdade, ele fez isso por quê? Porque na verdade, quando Jesus é enviado à terra, ele abre mão da glória, a famosa quinosis, abre mão daquela glória para se manifestar de uma maneira humilde, como o Filho de Deus, como um ser humano, a fim de que nós pudéssemos ter a vida eterna. Meus irmãos, Jesus é eterno. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas Ele se fez semelhante a nós, temporal, a fim de que pudesse receber o castigo que os temporais a nós mereciam, a fim de que nós não fôssemos mais temporais, ou a fim de que nós não sofrêssemos eternamente. E aí ele continua dizendo que, no versículo 31, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro.
Há outro que testifica a meu respeito, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que sejais salvos. Bom, João era a lâmpada que ardia e iluminava, enquanto escolhestes alegrar-vos por algum tempo com a sua luz. Eu tenho maior testemunho do que o de João, pois as próprias obras que o Pai me deu para realizar, essas que eu faço, testificam de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma, nem a sua palavra permanece em vós, pois não credes naquele que me enviou. Examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Versículo 43. Eu vim de meu Pai e não me aceitais, mas se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis crer recebendo glória uns dos outros, mas não vos esforçando por obter a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem esperais. Se cresces em Moisés, crereis também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Isso aqui me chamou muita atenção assim, porque Jesus fala, olha, sabe a Bíblia que vocês leem? Lá naquela época, né? Não tinha o Novo Testamento ainda não, sabe a Bíblia que vocês leem? Jesus está falando, essa Bíblia é um testemunho de mim. Meus irmãos, imagine vocês para aqueles homens que tinham toda uma história, uma grandeza, né, registrada na Bíblia, né? Eles, na cabeça deles, sabe assim, não, porque nós já fomos grandes, Davi foi nosso grande rei, sabe, nós conquistamos, nós saímos do Egito, e nós, um dia saímos do Egito, nós viemos para essa terra, e essa terra era de outras pessoas, e Deus deu essa terra para nós. Mas naquele momento Jesus estava dizendo para eles, olha, sabe isso aí que está escrito? Está falando de mim. Imagine vocês, para um ser humano aguentar isso, hein? De um ladinho ele falou assim, eu sou um comedor de feijão assim igual a mim, um comedor de peixe, né? Um comedor de peixe assim igual a mim, de pão, está dizendo agora que ele que a Bíblia está falando dele, está dando testemunho dele, de quem ele é. Eita! Mas Jesus, em dado momento, ele fala assim, ó, se vocês não creem no que eu estou falando, creem pelo menos no que eu estou fazendo. E em dado momento esse texto veio aqui, mas agora não tem uma referência. Se vocês não creem no que eu estou falando, creem pelo menos no que eu estou fazendo, porque de fato a pergunta que cabia a eles é: alguém já fez alguma coisa semelhante ao que ele está fazendo hoje? Alguém já fez alguma coisa semelhante ao que ele? Alguém já virou a história como Jesus virou? Alguém já fez com que os povos se desenvolvessem ao longo de todos esses séculos como Jesus fez? Alguém entregou uma identidade a um povo como Jesus entregou? Alguém salvou como Jesus salva? Alguém curou como Jesus cura? Alguém batizou com o Espírito Santo como Jesus batiza com o Espírito Santo? Não. Ele é único. Ele é exclusivo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E meus irmãos, se a palavra antes foi escrita, se o Velho Testamento foi escrito para dar testemunho de Jesus Cristo que viria, muito mais o Novo Testamento, que traz mais da revelação a respeito de quem é Jesus Cristo e daquilo que estava na promessa, para que nós pudéssemos viver Jesus, para que nós pudéssemos, como ele disse, comer da carne dele, beber do sangue dele e ter a vida que ele dá. E nós estamos, não tenham dúvidas, nós estamos em um sistema do mundo que é anticristo, anti-Jesus. E meus irmãos, eu e você precisamos prestar muita atenção nas palavras que têm sido ditas por aí sobre Jesus Cristo. O inimigo, ele vem para tentar colocar dúvida no seu e no meu coração.
E lendo o livro de Mateus, quando Jesus pergunta para Pedro, quem vocês, né, assim, quem você diz que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, né, o ungido, o Filho do Deus vivo. E no outro momento, Jesus fala, olha, eu vou morrer, eu vou morrer, 3 dias depois eu vou ressuscitar. Aí Pedro fala para Jesus assim, não, mestre, tenha pena de ti mesmo. Naquele momento Jesus já teve o discernimento que Pedro estava sendo tentado pelo diabo para não admitir que aquele a quem ele tanto admirava, cujo poder ele tinha testemunhado tantas vezes, pudesse simplesmente ser entregue assim na mão de uns homenzinhos daqueles lá que eles iam chegar e matar ele. A cruz, meus irmãos, é a nossa salvação. É loucura para alguns, mas é por meio da cruz que nós somos reconciliados com Deus. É por meio da morte de Jesus Cristo na cruz que nós fomos reconciliados com Deus. Então nós precisamos estar muito atentos, porque até Pedro, um crente, estava naquele momento sendo usado por Satanás para falar coisa que não deveria falar. Aí Jesus falou para ele o quê? Sai de reto, atrás de mim, vaza. Aqui não, você só pensa nas coisas dos homens. Ou seja, a mentalidade humanista, ela é diabólica. Cuidado, meus irmãos, cuidado com o humanismo. Cuidado com o humanismo. O humanismo é diabólico. Nós precisamos ser cristãos. Não é humanismo, é cristianismo, é jesusismo. Amém. É Espírito Santo, é Palavra de Deus, é fé, é Bíblia, é oração, é adoração. É buscando a visão de Deus, é buscando discernimento, é repreendendo o inimigo, é fugindo do mal, é se consagrando ao Senhor, é buscando Jesus, é dizendo, Senhor, eu preciso mais de Ti, preciso te conhecer mais, eu te conheço muito pouco, eu preciso, revela-te mais a mim, Senhor, porque eu preciso de Ti. Aleluia. Porque Tu és a razão da existência da humanidade na terra, porque a palavra diz que todas as coisas foram criadas por Ti, e sem Ti nada do que existe existiria, mas essa pessoa se fez homem, e Ele se fez homem, estava escrito que Ele se faria homem. Meus irmãos, vai em Deuteronômio 18. Deuteronômio 18. Vamos ler a partir do versículo 13. Olha o que diz. Serás perfeito diante do Senhor teu Deus. As nações que has de possuir dão ouvidos a agoureiros e a adivinhos. O povo do mundo, o povo de Canaã, estava ouvindo pessoas que adivinhavam, pessoas que, aquelas pessoas que iam lá, olhavam o fígado dos animais lá para saber qual é o futuro. Na África, em alguns países ainda tem esse costume de olhar as vísceras dos animais para poder tentar descobrir o futuro das pessoas. E aí, meus irmãos, Jesus está falando, mas vocês não vão ser assim não. E vocês não vão ser assim. E Ele continua dizendo, a ti o Senhor teu Deus não permite tal prática. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, do meio de ti, de teus irmãos, a ele ouvirás. Foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Olha, meus irmãos, a glória do Senhor, se Deus manifestasse, olha que tremendo, quando Moisés
Falou: Senhor, me mostra a tua glória. E Deus falou para ele: olha, ninguém jamais viu a minha glória e ficou vivo. Então, aí Deus, o que Deus falou? O que Deus falou com Moisés? Olha, você se esconde na pedra, né? E eu vou fazer passar a minha glória. Assim, Deus deu só uma demonstraçãozinha assim, para ele entender mais ou menos como é que era a coisa lá, né? Mas olha que tremendo, queridos. Deus se faz homem e manifesta a glória dele entre nós de uma maneira que não nos mata, mas nos dá vida. Jesus, se Deus não podia manifestar o fogo, o poder, a energia, porque aquilo mataria, ele pôde manifestar Jesus, o Filho de Deus, aquele a quem o povo deveria ouvir. Profetizado, e aqui está dizendo: vocês pediram para não manifestar esse grande fogo, porque vocês morreriam. Então o Senhor me disse: falaram bem no que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei conta de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome. Olha, queridos, é tremendo. Vocês viram o que a gente leu? A gente falou assim: as palavras que eu falo, não falo de mim mesmo, eu falo de meu Pai. Então, esse profeta que está dito por Moisés, a quem o povo deveria ouvir, olha o que está lá em João 1,45. João capítulo 1, versículo 45. João capítulo 1, versículo 45. Vamos ler a partir do 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia, encontrando a Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. A ele ouvireis. E aqui Filipe está dizendo: nós achamos aquele de quem Moisés falou. E Jesus falou também, né? Moisés escreveu a meu respeito lá, que a gente leu em João. É por isso que ele falou: vocês estão lendo as escrituras, elas dão testemunho de mim, é de mim que elas estão falando. É muito forte. Meus irmãos, aqueles que estavam crendo nesse momento, quando houve uma palavra dessa de Jesus, meus irmãos, devia se maravilhar. O que eu estou vivendo? Olha, o que eu estou vivendo? Olha o que eu estou vivendo. Olha onde eu estou. Olha isso. Eu nasci nesse tempo para conhecer isso. Eu nasci nesse tempo para saber que isso está acontecendo. Meus irmãos, muitas pessoas tiveram o discernimento de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E a Bíblia fala de Ana, fala de Simeão. Pessoas que entenderam qual é o tempo que eles estavam vivendo. E aquilo, meus irmãos, produziu neles uma satisfação maravilhosa diante de Deus. Pedro diz assim: Senhor, para onde eu vou? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde eu vou? E nós hoje, meus irmãos, estamos vivendo algo maravilhoso, porque nós recebemos pela fé essa palavra, essa compreensão, essa realidade espiritual que nós recebemos aqui não é cultural. Ela tem influência na cultura, mas não é cultural. Não é porque eu nasci no Brasil que eu creio em Jesus. Não é. Não é porque eu nasci, meus irmãos, aqui que eu creio em Jesus. Porque muitas pessoas, a maioria das pessoas, na verdade, acaba não crendo em Jesus, não creem na glória de Jesus Cristo, não creem no paradoxo da cruz, não creem no paradoxo de um Deus que se faz homem e que se faz semelhante à sua própria criação para poder dar a salvação essa que significa livrá-lo da condenação que ele mesmo traria sobre o povo, porque ele estava falando, Jesus não falou lá, voltando lá em Deuteronômio 18,
que Deus fala? Lá no versículo 15. Deuteronômio, versículo 19, desculpa. 18, 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. O próprio Deus estabelece um código do que é certo e do que é errado, do que tem que ser feito, e ele diz: se não fizer do jeito que eu estou falando, vai morrer eternamente. Mas Jesus Cristo, ele não veio, ele fala assim, ele não veio para matar, eu não vim para matar a alma dos homens, eu vim para salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Para desfazer as obras do diabo. E a gente precisa ter discernimento, porque existe a obra de Deus e a obra do diabo. Ah não, mas isso aí é da carne, é do diabo também. Meus irmãos, que a carne é inimiga de Deus. Não, isso não é do diabo, isso é da carne. Meus irmãos, dá na mesma. É da mesma natureza. Jesus, quando ele chega para os fariseus, para algumas pessoas lá, que tinham certas obras, e essas pessoas, Jesus fala assim: olha, a gente conhece os frutos, é pelas árvores. Conhece a árvore, é pelos frutos. E num dado momento, aquelas pessoas estavam simplesmente fazendo coisas que desagradavam a Deus, e elas estavam dizendo: nós somos filhos de Abraão. E Jesus fala para eles lá em João 8: vocês são filhos do diabo. Em outro momento, a gente vê na Bíblia a expressão filhos de Belial. Filho de Belial, filho de diabo mesmo, né? Numa linguagem mais popular, é o filho do cão mesmo, entendeu? Por quê? Porque existe o Filho de Deus e quem não é filho de Deus. O Filho de Deus vai fazer as obras de Deus. É por isso que nós precisamos nos ligar cada vez mais a Ele e falar: Senhor, cola, Deus, cola aqui, ó. No meu coração, fica aqui, Deus, fica aqui, sabe? Para eu fazer aquilo que agrada o Senhor e viver a sua vontade. Meus irmãos, não é só por causa do juízo, não, é por causa do amor que nós temos pelo Senhor. Por causa do amor, da alegria que nós temos de saber que nós estamos agradando ao nosso Deus. Que o Senhor nos ajude. Miqueias 5:2, meus irmãos, nos diz o seguinte: Miqueias, ainda está na Bíblia, Miqueias. Logo depois de Jonas. 5:2 diz: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Meus irmãos, isso aqui não é uma hipérbole. Isso aqui não é uma hipérbole. Sabe o que é hipérbole? É quando você exagera. Isso aqui não é um exagero. Sabe, fala assim: não, aqui está falando a verdade. O rei de Israel, e aí a gente lembra que Israel se tornou maior. Deus não esqueceu Israel lá pequenininho, mas Ele fez um Israel maior. Deus não esqueceu as promessas para com aquele povo, mas Deus constituiu um Israel espiritual que é maior do que o Israel que nós conhecemos. Porque na verdade, a promessa de Deus para Abraão é: benditas, o que é? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Oh glória! Aleluia. Então, meus irmãos, é esse Jesus cujas saídas são eternas, desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus Cristo, antes de tudo, Ele já existiu. Jesus Cristo, antes de tudo, Ele já existia. Jesus não foi criado, meu irmão. Jesus existe desde sempre. Algumas religiões falam que Jesus é uma criação de Deus. Não. O Filho, Ele sempre existiu. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiu.
Esse mistério da Trindade, meus irmãos, ele com certeza não é explicado nas palavras e na compreensão que nós temos aqui. Com certeza, na eternidade, o Senhor nos revelará muito mais acerca da Trindade. Não é um mistério que nós possamos discerni-lo completamente. Então, Ageu 2:7. Ageu 2, versículo 7. Ageu 2:7 nos diz o seguinte: seis e 7. Aliás, vamos no versículo 5. Olha que bonito, meus irmãos. Esse texto ele é tremendo porque ele é messiânico. É esta aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. Quem saiu do Egito aqui? Egito nunca mais. Amém? No Egito escravo fui, sim, sim, assim. Nunca mais. E o meu Espírito habita no meio de vós. Não tem mais. Amém. Olha o que Deus está nos falando. E a gente sabe que o Espírito Santo veio a nós por quê? Porque Jesus nos enviou quem? Um Consolador. Ele está conosco, Ele é conosco. Ele está conosco. E Ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, aqui fala do segundo tempo, mas nós podemos compreender também que o lugar em que Deus habita, se Deus antes habitava no tempo feito por mãos humanas, Deus agora diz: olha, eu não vou mais habitar no tempo feito por mãos humanas, agora eu vou habitar em vocês. Nós podemos nos considerar segunda casa, porque nós nos tornamos casa de Deus, morada de Deus no Espírito. E a glória que está sobre nós é maior do que a glória do fogo azul. A gente às vezes está cantando, né? Eu não estou criticando a música, mas às vezes a gente canta: derrama o teu fogo azul sobre nós, né? A Shekinah significa fogo azul. Shekinah era uma manifestação de um fogo azul que caía, que manifestava ali. Mas gente, o Senhor derramou sobre nós o seu Espírito. Ele está dizendo que essa glória é maior do que a glória do fogo azul. Nós temos muito mais do que a Shekinah. Nós temos o Consolador que nos ensina todas as coisas, que nos guia à verdade, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que dirige nosso coração, que liga nosso coração em espírito a Deus. Nós temos mais do que o fogo azul. Nós temos mais do que o fogo azul. Você pode dizer isso? Eu tenho mais do que o fogo azul. Eu tenho mais do que a Shekinah. Eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim. Nós podemos dar umas palmas agora para o Espírito Santo, em adoração a Ele, em adoração a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Ele derramou sobre nós por causa de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Ele encheu esta casa de glória. Esta casa de glória. O desejado de todas as nações, Ele veio. O desejado de todas as nações, Ele veio. Ele deu a sua vida por mim e por você. E Ele deixou o Consolador. E Ele fez conosco uma aliança, que Ele diz: esta aliança que eu faço convosco no meu sangue. Sabe? E lá em Hebreus fala desta aliança, que Ele derramaria sobre nós seu Espírito, e poria as suas leis no nosso coração, e ela escreveria no nosso entendimento, e hoje a gente pode discernir o que agrada e o que desagrada ao Senhor. Isso por causa do Espírito Santo que está em nós. E a palavra diz, ainda que o Espírito Santo derrama o que em nossos corações? Amor. Olha que tremendo. Glória seja dada ao Senhor. Eu quero ainda falar de Isaías 7,14,
que nos fala ainda de Jesus Cristo, meus irmãos. Ô Senhor, exaltado seja o teu nome. Isaías 7,14 nos diz o seguinte: portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Nós cantamos aqui: Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixa. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falha. Ele está conosco. Ele é Emanuel. Deus conosco. Por causa de Jesus, Deus veio fazer morada nos homens. O meu Espírito habita entre vós. Já diz lá em Ageu, mas mais do que isso, o meu Espírito habita em vós. Jesus Cristo nos diz: Ele habitará convosco e estará em vós. Nós estamos unidos. Lá em 1 Coríntios diz que todo aquele que se une a Jesus Cristo se torna um só Espírito com Ele. Meus irmãos, nós estamos ligados. Efésios diz que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós não somos esquizofrênicos e assim, todo respeito às pessoas que têm problema, né? Essa enfermidade de esquizofrenia não é para dizer que uma pessoa que tem esquizofrenia é uma pessoa, sabe assim, excluída de qualquer coisa. Não é isso que eu estou dizendo. O fato de nós reconhecermos Jesus em nossas vidas, reconhecermos o Espírito Santo, fazermos nossas orações, nós falamos com alguém que existe. Nós não falamos, sabe, nós não inventamos um Deus para nós. Foi Ele que nos inventou para si, porque nós antes não éramos nada, estávamos perdidos, e Ele nos trouxe por causa de Jesus, para que nós tivéssemos vida, e nós temos vida. Haja o que houver, venha o que vier, diga o que disser, nós temos vida. Nós temos vida. Nós temos vida, nós temos Jesus. Meus irmãos, faltou dinheiro, nós temos Jesus. Faltou qualquer coisa, nós temos Jesus. Ah, mas agora eu preciso não sei o quê. Mas eu tenho Jesus. Olha, agora eu tenho Jesus. Haja o que houver, venha o que vier, diga o que disser, eu tenho Jesus. E Jesus é tudo isso que a Bíblia está dizendo que Ele é. Mateus 17 fala o seguinte. Mateus capítulo 17. Fala de uma manifestação gloriosa de Jesus Cristo. E o que aconteceu? Ali foi aberta uma janela para que os discípulos pudessem ver Jesus glorificado. Jesus Cristo, Ele, naquele momento em que Ele é glorificado, naquele lugar, versículo 5. No versículo 2 diz: ali Ele foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E no versículo 5 diz: estando Ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: vamos falar? Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. Escutai-lhe. A Ele ouvirás. E agora Deus, Ele falando de modo audível aos discípulos ali: olha, esse é o meu filho amado, ouçam-no, ouçam-no. Mateus 3, meus irmãos, essa mesma voz foi ouvida. Mateus capítulo 3, de 13 a 17, nós vemos o seguinte:
Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, abriram-se-lhe os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Gente, olha a visão de João Batista. Quanta graça, né, meus irmãos, na vida de João Batista? Quanta graça. Sabe, de ser aquele lá de Isaías 40, né? É aquele que ia preparar o caminho do Senhor. Mas a gente tem que saber também que aquele que ouve uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. João ouviu essa voz a respeito de Jesus Cristo. Esse mesmo João Batista foi aquele que recebeu a ordem do Pai para que ele fizesse o quê? Batizasse as pessoas. Ele fala: aquele que me mandou batizar disse que as coisas seriam assim. Gente, olha que coisa tremenda. Mas a gente sabe que viver para Jesus também significa morrer para Jesus. Todo aquele que quiser andar comigo, Jesus falou, tem que fazer o quê? Dia após dia, tomar sua cruz. O que é cruz, meus irmãos? Tem gente que acha que cruz sabe, aquela pessoa chata que está do teu lado, essa aqui é a minha cruz. Tem gente que acha que a cruz é um salário pouco que eu estou recebendo. Não, meus irmãos. Sofrer a semelhança do sofrimento de Jesus Cristo significa morrer para o mundo, negar as realidades, as realidades não, misericórdia, negar as mentiras e os enganos desse mundo. Significa ser censurado, injuriado, chamado de tantas coisas. E eu vou dizer para vocês: esse mundo está cada vez mais preparado para combater os cristãos. Quem quiser ser cristão de verdade, cada vez mais vai ser censurado, vai ser taxado, pode ser preso. Meus irmãos, o mal ele tem se multiplicado de um jeito, meus irmãos, terrível. E o pior, porque o que é mal as pessoas estão chamando de bem. E o pior, meus irmãos, tem crentes que estão caindo nessa lorota. Tem crentes chamando mal de bem. Tem crentes xingando a Bíblia. Tem crente falando que a Bíblia não presta mais, que a gente tem que ter um novo entendimento dela, porque ela ficou para trás. Mas é essa Bíblia aqui, meus irmãos, por causa dessa Bíblia, que essas pessoas que hoje podem falar um monte de coisa aí e podem escrever, é por causa da ânsia que pessoas dedicadas a Deus tinham seu coração de que aquelas pessoas recebessem Jesus como elas tinham recebido, que essas pessoas puderam ter sua língua escrita, puderam ter sua língua registrada. E o registro, a gente sabe que ele é fundamental para a cultura. Só que a cultura, ela... Tem gente que diz que não existe cultura boa ou ruim. Lógico que existe cultura ruim. Cultura do mundo, cultura maligna, cultura diabólica, cultura perversa, cultura pervertida, cultura satânica, destrutiva. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida. E a vida que nós vivemos quando nós vimos para Jesus, nós não vivemos, mas Cristo vive em nós. Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Então que nós possamos entender isso, meus irmãos, nos alegrar no Senhor. Essa semana a gente ouviu falar da perseguição
que sofreu o irmão Francisco, o missionário Francisco, lá no Quênia. E ele já tinha sido perseguido antes, tinha sido ameaçado. E ele falou com algumas pessoas que ele não se importava para que o Evangelho de Jesus Cristo pudesse chegar às pessoas, às tribos com quem ele tinha contato lá naquele país. Ele falou: não me importa se eu morrer, porque para mim é importante que a mensagem de Deus chegue a essas pessoas. A minha vida não é mais importante do que aquelas pessoas conhecerem Jesus. E Paulo, né? A gente se lembra de Paulo dizendo, né? Que ele não se importava, né? Desde que ele pudesse levar a palavra do Senhor, desde que ele pudesse cumprir a carreira que Deus propôs para ele. E o chamado de Paulo, Deus fala que Paulo conheceria o quanto importa sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós temos que parar de sofrer por coisa que não é para a gente sofrer. A gente tem que parar de sofrer por causa de dinheiro. A gente tem que parar de sofrer por causa, sabe, de coisinha. A gente tem que parar de sofrer por causa de relacionamentos que não deram certo, porque havia pessoas que não entregaram a vida delas para Jesus e se entregaram para o mundo, se entregaram para o diabo. E aí, meus irmãos, a gente tem que parar de sofrer por isso, porque Deus quer que a gente viva a plenitude daquilo que Ele tem para nós. E Jesus é maravilhoso, Ele tem coisas maravilhosas para a gente. A gente tem que deixar a vida seguir, mas na presença de Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar. Este é o meu respirar.